top, viu? Das tops de Camaçari. Ai, obrigada. Tem muita coisa boa aqui. Se for ficar no recadinho, eu vou ficar só no recadinho com Rebeca, tá bom? Agora, eu tenho mais perguntas aqui para Rebeca, viu? Depois dessa questão de mãe solo, tá certo? Eu queria que ela falasse para a gente como foi esse início de produção de bolos e doces. Sim. Eu já produzia bolos e doces há muito tempo. Só não estava na internet. Mas eu já fiz um puxadinho em uma casa que eu morava de aluguel, eu fiz os bolos, e aí quando vinha a chuva, alagava tudo. Eu sempre produzi. Só que eu parei porque eu vinha lutando, né, contra uma depressão, fazendo alguns usos de medicamentos. Tive que parar esse tratamento meu, e acabou que eu acabei desfalecendo no caminho. Mas quando eu olhei para um lado e para o outro, das dificuldades dos meus filhos, eu entendi que eu não podia mais ficar desfalecendo, nem por depressão, nem por nada. Eu tinha que botar uma capa nisso aí, depois eu resolvia aquilo dali e resolver outras coisas. Então, eu fui fazendo meus bolos, fui me capacitando, fiz um curso, né? Comecei a confeitar os bolos. E os salgados, eu joguei muitos materiais fora, desenvolver receitas. Inclusive, hoje, eu desenvolvi receitas minhas, que eu mesma criei. Mas não foi tão fácil assim, não. Foi depois de jogar um monte de receita fora. E aí comecei a fazer os bolos, os doces, as sobremesas, sempre buscando a perfeição, sempre buscando sempre aprimorar. Eu via que não estava legal, não vendia, jogava fora, descartava. Então, assim, para quem está iniciando agora, eu vou dizer apenas uma mensagem, que não é fácil, mas desistir não é uma opção. Se cada vez que você se der errado, fracassar, você parar por ali, você nunca vai chegar ao seu objetivo. Hoje eu me encontro onde estou, eu não tenho ainda o meu comércio físico, mas estou lutando para construir ele, né? E eu creio que eu vou alcançar ele, que um dia eu vou ser bem remunerada, vou ser conhecida dentro da cidade, mas enquanto isso não chega, a gente vai buscar uma perfeição em casa mesmo. Então não é pretexto porque não tem um local que você não vai fazer, não é porque você... O pretexto é porque se você tem 1, 2 filhos, que você vai fazer que eu tenho 5, inclusive 2 especiais. Então a verdade é você acreditar em si próprio. Eu acredito que quando a gente acredita na gente, a gente vai longe. Eu sigo cansada, às vezes eu tô exausta, eu não aguento ouvir nada, a cabeça dói, mas é como eu te falei desde o início, parar não é opção e aí eu continuo caminhando. Vou em frente. E ela tem uma história de superação fora do comum, viu? Para você que não conhece, as redes sociais dela tá lá mostrando todo o dia a dia dela. Com certeza, você que está me assistindo agora, que não segue ainda a Rebeca Oliveira, siga lá no Instagram para você acompanhar e saiba, viu? Bolos maravilhosos. Doce eu não curto muito, não, mas bolo eu ainda como. Eu sou mais de salgado, mas bolo eu ainda como. Ah, melhor empada minha. Ah, então pronto. Mas bolo eu ainda como. Mas aqui tem umas formigas. Mas dizer assim para você que eu queria que você falasse agora para o telespectador internauta como foi que você se sentiu no dia que você fez os seus bolos e doces. E não vendi nada. E não vendeu nada. Diga aí. Eu me senti frustrada. Eu acho que a palavra certa é essa. Porque, na verdade, eu nem ia fazer aquele vídeo. O vídeo eu fiz porque eu estava acabando de vir do culto, né? E no culto, na hora da palavra, falou sobre o povo do deserto, como eu digo lá no vídeo. Que Deus, ele fazia a roupa crescer no corpo. Ele fazia o maná descer dos céus. Ele fazia, mesmo no deserto, a nuvem, ela ia cobrindo o povo não se queimava. E mesmo assim o povo murmurou. Então eu me coloquei num lugar daquele dali e disse, meu Deus, mesmo não tendo apoio de família, de assim, ajuda financeira de pessoas, eu tenho uma casa, mesmo que seja de aluguel, sabe? Mesmo não tendo farturas, eu tenho comida. Os meus filhos têm leite, têm fralda. E eu fiz isso aqui, eu não vendi nada. Mas eu não posso murmurar. Então, a minha mensagem naquele dia foi fazer com que as pessoas entendam que quem tem números não é clientes. Que eu estava com 150 mil seguidores naquele dia. Eu fiz aquele vídeo para que as pessoas viessem entender que mesmo com 155 mil pessoas, não é 150 mil reais na sua conta. Não é 150 mil pessoas comprando o seu produto. Ou, na verdade, não é nenhuma, né? Porque eu fiz e não vendi nenhum naquele dia.
Então, eu me senti frustrada. Eu cheguei e pensei em desistir naquele dia. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, mas quando eu ouvi a palavra, eu entendi que mesmo em situações vulneráveis, a gente tem que aprender a agradecer, porque tudo é um propósito. Foi no momento que eu fiz o vídeo repercutiu, já temos mais de 600 mil visualizações, onde pessoas chegaram. Então, vocês que chegaram através daquele vídeo, Deus abençoe a sua vida, né? Essas pessoas me abraçaram. Hoje a gente tem 167 mil pessoas que estão ali sempre torcendo pela gente. E através daqueles bolos que não foram vendidos, eu não sei se o senhor sabe, mas aqueles bolos alimentou vidas. Os seguidores de longe, eles compraram aquele bolo. Eu fiz marmita, eles mandaram doar para alguém, mas aí eu tive a ideia, que nasceu no meu coração um projeto Adoçando Vidas Amargas. Eu fiz marmitas e saí de rua em rua, distribuindo para moradores de rua. Eu vi Foi muita emocionante. gente nas redes sociais dizendo, olha, eu moro em tal lugar, em Manaus, em Goiânia, não sei o quê, mas eu vou mandar o Pix aí. Você distribua com alguém aí da sua cidade. Dê alguém, eu fiz assim. Dê alguém. Tem que ser alguém que precise. Assim, a parte mais emocionante daquilo dali, desse projeto, que nasceu do nada no meu coração, foi ver eles falando assim pra mim, eu nunca mais comi um bolo. Nossa! Porque eu me coloquei num lugar, eu imaginei. Eu tô com aqueles bolos ali, mas eu sempre falo, quando sobra uma coisinha, tiro uma raspinha, eu como um pedacinho. Eu sei, eu tô até enjoada dos bolos. Mas tinha alguém que nunca mais tinha comido um bolo. E aquilo dali foi extraordinário. Eu me senti grande naquele dia. Ganhou seu dia, não foi? Eu ganhei. Ganhou o dia. Pode dizer para você que está me assistindo aqui que tem horas que a gente está precisando do dinheiro, mas a palavra que a pessoa diz para você vale mais que o dinheiro. Sim. E a gente precisa de uma palavra. Olha, você vê que bênção. Você viu que a Rebeca já disse aqui que já teve um trauma lá na infância, mas graças a Deus ela acredita em Deus, crê em Deus, está com Deus e fala muito em Deus, e isso revigora, isso lhe restaura, isso traz vida para você. Olha aí, ó. Amém. Ela conseguiu alcançar aquilo que ela tanto imaginava fazer, que era perdoar alguém que um dia lhe tratou mal e, ao mesmo tempo, conseguiu fazer o bem sem ter condição, porque só quem faz mais é quem tem menos condição. É verdade. Quem tem menos condição é quem mais menos faz. tem, quem mais dá, né? Quem mais dá. Minha mãe tem um ditado que diz assim, quanto mais rico, mais ridículo. Rico, ele pensa duas vezes antes de gastar uma coisa. O pobre não. Tá aqui, recebeu o dinheiro, paga logo a conta, que é para ele já ficar devendo de novo no outro mês. Mas ele ajuda, colabora. Agora, você sustenta também seus filhos também? É com esses bolos, é? Eu também. É o único trabalho. O único trabalho o meu único trabalho é esse. É por isso que é tão desesperador quando eu não vendo nada. É o meu único trabalho, porque eu não tenho nem como sair de casa. Hoje eu tenho uma pessoa que ela tá me dando um suporte, né? Eu falei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? A minha mente ela não está bem. Eu preciso recalcular rotas e colocar as coisas no lugar. E aí eu conversando, né? Botei na internet, eu tava precisando de alguém que me desse suporte. E aí tem uma amiga hoje que ela me dá um suporte. Eu tirei os meninos da banca porque, pelo problema que eles têm, eles não conseguem raciocinar rápido. Tudo que eles aprendem, eles param. Então vai passar pelo neuro já. Então eu tirei esse valor, né? E eu falei assim, eu vou estar pagando a uma pessoa para me dar um suporte para que eu possa produzir as coisas. E aí tirei os meninos da banca, cortei as merendas. Eu tive que recalcular a rota para eu ver o que eu poderia fazer, porque eu preciso sair da escassez, entende? Eu tenho uma obra em casa parada, eu não tenho ajuda na minha obra, eu estou construindo uma casa. Eu preciso recalcular a rota porque eu tenho que alcançar os meus objetivos. Mesmo sendo muito nova, eu não sou uma pessoa que liga para farras ou algo do tipo. O meu projeto é crescer para trazer no mínimo do conforto para os meus filhos. E que não são poucos, né? Que não são poucos. São 5 filhos, viu? A mão cheia. Meu projeto é isso, pra você. Quando essa menina me disse que tem 24 anos com 5 filhos, eu falei, rapaz... A gente nem acredita. Não, você tá falando aqui, eu tô acreditando. Imagine, rapaz, é brincadeira o negócio. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. O nosso programa faz agora, no dia 12 de agosto, 10 anos no ar, a TV Connect, com o programa Giro na Cidade. Você tem mais de 160 mil seguidores na internet. A pergunta de Edilson Alves é, já tá ganhando dinheiro com a internet? Eu não ganho dinheiro com a internet. Nada! Nada. Eu não ganho dinheiro com a internet. A única... Não tenho. Eu não ganho. Meu Instagram, não ganho nada com a internet. Nada, 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 nada.
pode até olhar aqui, ó. Não, precisa Não de ganhei uma... nada. Precisa ter uma ferramentazinha. O que eles falaram que ganha é através do TikTok. Porém, eu não consegui dar continuidade ao TikTok. Eu só ganhei do TikTok R$100. Uma vez. Instagram hoje já tem E monetização também. eu nunca ganhei nada. Você tá no lugar certo, não se preocupe Não ganhei não, nada. viu? Não se preocupe, a pergunta não veio por acaso, Pois não é, veio amém. por acaso em relação a isso. Agora, como é que você está encarando esses sentimentos que você tinha anteriormente, que agora você já disse que foi liberta, literalmente? Se você estiver falando da questão assim, do antes, né? Do antes, Pronto. isso, claro. A questão do perdão, né? Porque você sabe que se você não se perdoar, não adianta fazer nada na vida, né? Eu fiquei durante muito tempo aprisionada de uma dependência emocional, aonde eu tenho mulheres que me seguem que sofrem com isso, que falam comigo diariamente, mas para honra e glória do Senhor eu consegui me libertar dela. O que a dependência emocional ela faz com a pessoa, eu acho que tanto o homem como a mulher, ela faz com que você pense que você depende de alguém para ser feliz. Eu consegui me libertar, eu consegui, chamando muito por Deus, ver que eu não preciso de uma visão masculina do meu lado para chamar de família, entende? Eu entendi que a família perfeita pode ser só eu e os meus filhos. Porque não adianta eu estar com alguém que não valoriza aquele meu sentimento. Não adianta eu estar com alguém que não me valoriza como pessoa. Então, eu tô seguindo tranquilamente. Hoje, eu não estou com ninguém porque eu não quero. Eu quero somente mesmo me tratar minha mente, o psicológico, que porventura ficou muito abalado. Foram anos. E assim, eu sou uma pessoa que eu carrego muitos traumas, mas para honra e glória do Senhor, eu venho cicatrizando. Porque eu vejo que hoje eu não posso simplesmente fazer assim, Aldilson, né? Edilson. Edilson, eu não posso fazer assim, Aldilson. É tipo, eu não quero mais aparecer. Hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu não quero mais aparecer no Instagram, não quero mais aparecer, não quero mais falar com ninguém. Eu não posso porque hoje eu recebo milhares de mensagens dizendo que está se espelhando em mim. Eu tenho mensagens que, se eu vou mostrar pra você agora, você se emociona. De pessoas falando assim, Rebeca, o meu filho estava sendo abusado por parentes e quando eu tomei para denunciar, todos se viraram contra mim. E eu queria dar um basta na minha vida. Foi quando eu conheci a sua página. E eu entendi que eu posso recomeçar. Que maravilha. Então, assim, por mais que tenha pessoas maldosas, porque é difícil você lidar com a internet. Por mais que tenha pessoas maldosas, por mais que tenha hater, por mais que tenha pessoas que queiram destruir, a quantidade deles são mínimas comparada à quantidade de pessoas que eu tenho levantado ali. Eu não, Deus tem me usado para levantar, porque sem ele eu não sou nada. Então, assim, eu creio que através daquela página, vidas serão restauradas, entende? Porque ali é uma página que mostra que mesmo quando você está na lama, você pode recomeçar. Dizer para você que está do outro lado